Bem-vindo a mais um episódio do Hoje em Dia Pode, um podcast para pessoas que convivem com esclerose múltipla, mais uma iniciativa do NNI, Núcleo de Neuroimunologia. Meu nome é Davi Queiroz, sou neurologista especialista em esclerose múltipla. Meu nome é Jéssica Vaz de Mello, eu sou médica neurologista especialista em esclerose múltipla. E no episódio de hoje a gente está com uma convidada aqui super especial, que é a Camila. A Camila, ela é bacharel em Direito, mãe, casada, tem 2 filhos e num dos momentos mais especiais da vida de uma mulher, ela teve aí um grande susto, né, Camila? Ela descobriu um diagnóstico de esclerose múltipla. Camila, muito obrigada por estar aqui com a gente. É um prazer receber você aqui. E eu queria começar te perguntando sobre o seu diagnóstico. Qual que foi o primeiro sintoma, Camila, que você sentiu? Bom, primeiramente eu queria agradecer pelo convite, é uma honra poder participar desse projeto, que é lindo pra gente, né? E bom, em 2014 eu conheci meu marido e ao longo desse tempo fomos casar. 2019, 2020 ele recebeu a notícia que como ele tinha um tumor no neurinoma do acústico, ele precisava retirar. E aí, no dia 10 de agosto, ele internou para fazer a retirada. Dia 18, ele foi para casa. Quando ele foi para casa, aquela coisa de chega, toma um banho, eu peguei, tomei um banho e deitei na cama. Quando eu deitei, a coberta passou na perna. Eu falei, gente, parece um monte de agulha em mim. Aí eu falei, é normal, já senti isso antes, na minha cabeça ia passar. Aquilo continuou, na quinta-feira foi formigando meu braço, eu tudo bem. No sábado eu senti uma coisa estranha nos olhos. No olho direito eu tava enxergando tudo duplo, então quando eu colocava a mão assim eu via 2. Uai, tem alguma coisa errada. E aí tava a família toda em casa pra visitar meu marido, eu fui e perguntei, vocês estão vendo alguma coisa no meu olho? E ninguém via que o olho tava paradinho e não ia. Ah, deve ser do seu óculos, que você fez numa ótica diferente, deve ser isso. Tá, no domingo, meu marido teve um vazamento da fístula, internou novamente, meus pais me encontraram à noite e eu fui pro centro de oftalmologia. Quando eu fui, a oftalmo falou, olha, deve ter algum nervinho inflamado, vai no neuro que você toma ali um remedinho e passa. Cheguei no hospital, meu marido estava, só que não atendia gestante. E eu já estava com 26 semanas. Aí minha mãe procurou algum hospital, foi onde ela encontrou o Mater Dei de Betim. E aí, na segunda-feira, 1h da tarde, eu entrei assim, vou sair daqui tranquila, né? Uhum. Fiz os exames de sangue, fiz a minha primeira ressonância da vida, e aí a doutora me chama, me sentou numa cadeirinha, minha mãe em pé, e ela olhou pra mim e falou, olha, a sua ressonância não deu como eu esperava. Eu pensei, nossa, será que eu tenho um tumor na cabeça? Porque venho de uma família com histórico grande de câncer, né? Ela, não, você tem esclerose múltipla. E a minha reação mais ingênua do mundo foi perguntar pra ela, eu vou morrer? Ela, não, tem tratamento. E a minha mãe do lado, com a mão no meu ombro, desabando. Saí no corredor, chorando. E aí eu peguei e falei assim, gente, o que acontece? Aí eu fiz o que nenhum médico recomenda. Eu fui no Google, esclerose múltipla, doença rara, não tem cura, mas tem tratamento. Falei, minha vida muda, assim, né? Da água pro vinho. E aí, desde então, eu fui prosseguindo. Mas de início, assim, que foi possível detectar de forma tão rápida, foi o formigamento e a diplopia no olho direito. E você estava grávida, né, Camila? Em algum momento ali no início, você achou que era algum sintoma da gestação? O que você pensou inicialmente? Não, eu não pensei que era da gestação, eu pensei que era um quadro de estresse, que é onde a maioria dos médicos dão esse diagnóstico. Era exatamente isso que eu ia comentar, porque você foi contando todo o contexto que você e seu marido estavam passando, né? No primeiro episódio a gente fala exatamente disso. Quanto que às vezes os próprios médicos olham e pensam assim, não, pessoa jovem, passando por um momento conturbado, pode ser o estresse e tudo, e a gente mesmo, muitas vezes, acaba confundindo. E o quanto foi interessante que o oftalmologista que te atendeu detectou que poderia ser um problema neurológico e aí te orientou a procurar um neurologista, né? Que muitas vezes também deixa passar, né? Eu acredito que talvez se eu não tivesse ido no oftalmo primeiro, talvez eu teria recebido um diagnóstico de estresse. Porque quando você para e pensa no conjunto, você tem uma pessoa grávida de 26 semanas em agosto de 2020. A gente está falando de 5 meses de uma pandemia que não se falava em vacina, de nada, era tudo muito incerto. Dentro de um hospital, 24 horas, cuidando de uma pessoa recém-operada de um tumor que estava passando por vários episódios de fístula.
Então, assim, aquilo na sua cabeça vai pesando. E aí você passa, né? Tinha os pais dele, eu tinha que comunicar como que estavam, tinham meus pais, todo mundo o tempo todo, vamos trocar, né? Fazer um revezamento. E eu só saio com ele daqui, vivo ou morto sou eu. Então, aquilo foi juntando uma carga que eu sei que tem, isso assim, varia muito de médico para médico, mas muitos não acreditam que o estresse possa desencadear um surto. Eu acredito que o estresse que eu passei ali foi necessário para descobrir. Porque se eu acho que se eu não tivesse aquela carga em cima de mim, aquele fardo que eu tava carregando, talvez não tivesse descoberto. Claro que eu sei, né, que já vinha, talvez eu já tinha um pseudosurto ali em silêncio, algumas coisas foram aflorando, mas eu sei que é muito novo uma grávida descobrir em surto. Eu lembro que eu virei um caso, assim, dentro do hospital. Todo mundo conhecia a Camila. Ah, mas por quê? Você era especial como? Porque eu estava grávida. E geralmente, até onde eu sei, vocês têm propriedade para falar, a gente para a medicação em uma gestação e é raro ter muitos surtos, né? Assim, aí quando acaba a gestação, a gente faz os tratamentos, eu volto com medicação para poder prevenir. E aí eu fiquei assim, eu sou uma novidade. E acho que esse ponto é interessante da gente discutir. Inclusive, só um parênteses para quem estiver nos assistindo, para seguir o canal, deixar um comentário, deixar um like e sugestões de próximos temas também dos episódios. E aí vamos puxar exatamente isso que você falou. Você era uma pessoa diferente por ter tido um surto na gestação. E nós sempre discutimos isso com os pacientes, que não é uma contraindicação engravidar e que no momento da gestação muitas vezes a gente suspende os medicamentos porque a gestação seria de certa forma protetora em relação à esclerose múltipla. Como que é essa ideia, Jéssica? Assim, por que é protetor? De onde que a gente tira isso? A gente sabe que na gestação, até como uma forma de preparo, né, para receber o bebê, o sistema imunológico ele fica mais brando, digamos assim. E com isso, a gente tem uma redução na taxa de surtos, principalmente no terceiro trimestre. Então, realmente, né, principalmente em gestações programadas, às vezes é optado por suspender a medicação, dependendo de qual é a medicação que o paciente está tomando, justamente por isso, porque é um período que normalmente a esclerose múltipla ela dá uma folga, né, entre aspas. E aí é curioso, então eu acredito que por isso que virou ali uma discussão sobre o seu caso, porque você não só teve o surto, como ainda descobriu num momento ali que já tem várias coisas acontecendo, né? Foi sua primeira gestação, não foi? Foi. Então já é tudo meio que novidade e ainda teve essa novidade aí a mais, né? Que foi a esclerose múltipla. Você acha, Camila, que isso mudou de alguma forma a sua gestação ali? Receber esse diagnóstico? O que mais me assustou foi quando eu ouvi que eu teria que fazer a pulsoterapia com o corticoide. E aí, naquela primeira semana, quando você recebe um diagnóstico, você entra numa negação, o porquê, você vai querer saber mais. E eu me perguntei no seguinte ponto, até onde compensa eu fazer a pulsoterapia? Porque eu queria saber o seguinte, se for prejudicial apenas a mim, ok, aquela coisa já de mãe, né, o instinto materno, você fala, eu seguro a minha barra e depois eu me viro quando nascer. Se causar, assim, nada a ela, então vamos manter. E aí eu entrei em contato com a minha obstetra na terça-feira de manhã e ela falou, olha, da minha parte é muito seguro, porque o corticoide, ele dá uma segurada, né, na placenta. Às vezes a mãe, quando tá com suspeita de parto prematuro, eu já vi alguns casos que fazem. E aí eu falei, não, então tudo bem. E aí o meu marido saiu na quinta-feira do hospital, segunda-feira eu comecei. E aí eu fiz os 3 dias de pulsoterapia seguidos. Sim. Isso é importante, né, Davi, ter um acompanhamento ali conjunto nesse momento, porque isso tranquiliza tanto a equipe de neurologia que está acompanhando, quanto a mãe que está ali num momento angustiante. Então é interessante que, né, você pode entrar em contato com a obstetra, avaliar a opinião dela também, porque a gente sabe que a pulsoterapia ela é possível de ser realizada durante a gestação. E essa avaliação integral, a equipe inteira, né, junto com você, com certeza você deve ter sentido mais seguro só de ouvir o obstetra falando assim, não, pode fazer o corticoide. Quando eu vi, eu falei, agora eu faço, agora tá tranquilo, eu consigo fazer, mas sem orientação eu acho que é muito difícil, talvez uma paciente que esteja nesse quadro querer fazer, porque você tem muito medo, e aí qualquer coisa que poderia acontecer, mas você já estava com 6 meses, é mais difícil, né, de ter alguma coisa com o bebê, mas qualquer coisa que acontecer, você vai se culpar daquele ponto.
Então eu acho que é bom você ter uma rede onde você procura, e não só mesmo a rede médica, uma rede de apoio onde você pergunta, você tem ali seu marido, seu esposo, namorado, você tem seus pais, você tem alguém pra perguntar o que você acha. Porque aí você consegue ficar mais segura de que você tá fazendo aquilo certinho. E aí você então descobriu, teve o surto com 26 semanas, depois de tratar com a pulsoterapia. Quanto tempo para melhora dos sintomas? Isso foi 31 de agosto, foi minha primeira pulsoterapia. Eu fiz 31, 1º e 2 de setembro. Em novembro, minha filha nasceu no dia 16. Eu já não tinha nada. O que me ocorreu foi um medo muito grande, porque eu tive cesárea, então a gente faz como que fala? Da anestesia? Da anestesia. A hack. E aí, quando fez, falou, você vai parar de sentir a sua perna. E o meu maior medo na esclerose é perder os movimentos. Aquilo, na hora que começou, eu já ficava assim, gente, eu não tô sentindo nada. É normal, é normal. Ganhei a Catarina, ok. Fui pra sala de recuperação, eu não preocupava com ela. Eu preocupava em tentar ficar puxando a perna. Aí a enfermeira, enquanto você não voltar, você não pode ir pro quarto. E eu lá tentando puxar a perna, e eu, meu Deus, a sensação não é nada legal. E aí foi a única coisa que me pegou, assim, nesse tempo. Mas fora isso, eu acredito que tenha sido tudo tranquilo. Entendi. E até o nascimento da Catarina, você teve momentos de medo de ter surto de novo durante a gestação? Como que foi indo? Ou foi até o final, preocupada com a gestação, programando tudo? Eu acho que isso é o que todo mundo fala comigo, assim, em questão de... Minha mãe preocupava muito. Você precisa conversar. Eu sou muito fechada. Meu pai, não, isso é só um estresse. Meu marido, você tá bem? Assim, eu focada em... Ele precisa recuperar. Eu preciso arrumar um quarto, um enxoval. Eu vou ganhar minha filha. E aí eu me preocupava o pós, porque eu sabia que o pós era o que os médicos tinham medo dos possíveis surtos, porque ela descobriu grávida, imagina o surto que ela vai ter pós-gestação, meu Deus. E eu preocupava com o que iria acontecer depois. Mas assim, eu acho que veio tanta coisa em cima da recuperação dele, dessa questão de continuar as coisas da gestação, de ganhar ela, que eu nunca me peguei desse ponto. O meu ponto sempre foi o que poderia acontecer um dia. Mas aí eu cheguei num ponto que eu falei, se eu for pensar no si, eu não sei, e aí eu deixei levar. Eu só fui realmente me preocupar em março, que eu retornei no Dr. Henrique, ele falou, vamos começar agora sua medicação, antes disso a gente faz uma pulsoterapia. E aí foi onde eu lembrei da esclerose de novo. Entendi. E aí, você amamentou a sua filha? Eu amamentei a Catarina por 3 meses. Eu parei de amamentar ela em fevereiro para março, porque é uma coisa que vocês neurologistas pedem, que a gente precisa interromper para medicação. E aí foi um ponto crucial. Graças a Deus, eu sempre, como mulher, assim, eu sempre falei com meu marido, eu quero amamentar até os 6 meses, eu não me vejo nessa coisa muito grande. E foi muito sofrido, então eu não consegui nem criar muito vínculo de assim, eu vou sofrer nesse desmame. E aí eu amamentei ela até fevereiro para poder dar início na medicação. Entendi. E aí, como que foi o processo ali do medicamento? Você se sentiu bem quando você começou a tratar? Teve algum problema, assim, nesse sentido? Eu comecei com o Glatirame. O Glatirame, ele é subcutâneo, né? O pessoal fala que quem toma insulina subcutâneo não sente nada. Pra mim, foi assim, o meu terror. Se você falar qual é a pior parte da esclerose, o Glatirame. Meu pesadelo, eu não sei porquê, mas quando eu tomava músculo, ficava pulando, eu não sei se era alguma coisa, às vezes, que vem um auto-injetor, né, pra te ajudar. E aí tentamos de todas as formas, meu marido dava, minha mãe dava, eu nunca quis aplicar sozinha. Aí segunda, quarta e sexta era um martírio, eu já ficava enrolando o horário, por mim eu tomava assim, vou enrolar, mas eu sabia que eu tinha que tomar. Tomava chorando, aí eu falei assim, não dá. E aí eu tomei abril, maio, junho, julho. No dia 24 de julho, não, no dia 20 ou 21, eu descobri que eu estava grávida. Eu lembro de você me contando mesmo antes, né? Aí de repente descobriu que estava grávida. Eu descobri que estava grávida. E aí tudo mudou novamente com a esclerose. E aí a gente procura de novo o Dr. Henrique, você toma um puxão de orelha. Olha, você não podia engravidar no meio da medicação, porque você tem esclerose, você pode engravidar. Sim. Mas como acredito que toda patologia, você precisa de acompanhamento, da gente conversar e fazer um planejamento. Sim. E aí eu falei, olha, foi de surpresa, eu não imaginava. E aí suspende o Glatirame e aí a gente continua depois com outro tratamento. E é interessante isso porque realmente não é contraindicação a gestação, mas a gente sempre pede um planejamento familiar, mas não é tão incomum
às vezes, descobrir que está grávida, até porque grande parte da população brasileira, a maioria das gestações são não programadas, né, de forma geral. E aí alguns pontos que eu acho que até para quem está nos assistindo, que é aquilo que nós como neurologistas sempre indicamos em relação à gestação. Tem alguns cuidados, né? Então planejar de fato quando que vai começar para interromper o remédio e também o controle, né, para que tenha pelo menos 1 ano desde o último surto, né? Mas aí mudou tudo e aí suspende medicação de novo. Suspende medicação de novo. E aí, vamos ver como vai ser essa gravidez, porque a outra teve surto, né? E aí que eu queria saber, como que foi? Porque com 26 semanas da anterior, teve um surto que você não esperava. Agora você ficou mais ou menos na expectativa de que pudesse acontecer de novo? Não, aí eu acreditei que eu era um acaso mesmo e falei, não vou ter nada, eu vou preocupar agora no final. E aí, novamente, eu acredito que qualquer diagnóstico que a gente tenha, a gente precisa levar ele pro coração, pro psicológico. Claro, não é fácil você receber assim, olha, Camila, você tem esclerose múltipla, você tem qualquer outra patologia. Não é fácil, ninguém tá preparado para um dia levantar, sair brincando e voltar com, oi, eu tenho uma doença que não tem cura. Não é tranquilo. Eu acho que a gente tem que passar pela negação, pela frase do entendimento, mas a gente precisa afirmar isso na cabeça da gente de que diagnóstico não é sentença. Agora, dia 24 de agosto, eu criei a coragem de, pela primeira vez, postar nas minhas redes sociais uma foto e contar isso pra todo mundo. Como se, Camila, você é importante pra alguém querer saber? Não, mas eu acho que eu precisava desse passo. E ali eu falo, a esclerose múltipla ela é uma parte da minha vida. E ela é apenas isso, uma parte. Eu não vou pensar nela de uma forma triste pra minha vida e ficar preocupada com tudo. Eu vou hoje no shopping, será que eu vou dar conta? Eu vou no festival de música, mas será que a esclerose não vai me atrapalhar? A gente não pode viver no e se. Pra qualquer coisa da vida, a gente não fica às vezes, eu vou comprar um apartamento. Mas e se eu não der conta de pagar? E se não ficar desse jeito? E se eu separar do meu marido? A gente pega a coragem, vai lá e compra. Pronto, depois resolve as coisas. Então eu não consigo ficar assim. Aí nesse ponto eu falei, tô grávida, vou viver minha gravidez. Eu já tinha uma filha de 1 ano, pra poder, na época ela tava com 8 meses, pra eu poder cuidar, então eu não tinha tempo. O que aconteceu nesse tempo foi que o Henrique nasceu 18 de março, no dia 3 de janeiro eu descobri que eu estava com Covid. E aí eu fui surpreendida de uma forma que aí é o que entra os acasos. Não foi a esclerose que me trouxe um plus, foi o Covid. E aí eu tive o Covid, mas graças a Deus deu tudo certo nesse meio tempo. E na gestação do Henrique, foi tudo tranquilo? Não teve nenhum surto, então? Tranquilo. Que bom. E você comentou, acho que um termo que você usou, que faz parte desse processo, né, de vivenciar o diagnóstico. Acho que isso, sempre que a gente conversa com pessoas que têm algum quadro crônico, essas fases de um luto mesmo, né? Então a negação, como que foi sua vivência com essa parte de negação? Você experimentou a negação no diagnóstico ou não? Ou teve um suporte que te ajudou a sempre caminhar? Então, quando eu cheguei no domingo, e aí a ficha cai, eu entrei no quarto do meu marido lá, no Madre Teresa, e falei com ele, por quê? Questionamento de qualquer pessoa, por quê? Que é igual o luto, né? Por quê? Por que aconteceu isso com fulano? Por que ia acontecer? E aí, eu acredito muito na religião que fui criada, que uma folha não cai da árvore se Deus não cair. E aí eu comecei a tentar me apegar nisso. Só que eu fui na rede social e comecei a ver perfis de pessoas que tinham a mesma doença, que tratavam no mesmo lugar, com o mesmo médico. E aí você começa a ler algumas notícias que às vezes não são legais, como dificuldade de liberação de medicação, tratamentos que não deu certo. Você vai puxar esclerose múltipla no Google, é a Cláudia Rodrigues. E aquilo foi me carregando de uma forma que eu falei, meu Deus, só que você tá grávida, você não pode ficar muito mal, porque a gente acredita que o emocional passa pro feto, né, pra criança. Então ali eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? Eu não tô tendo tempo. Ele tá aqui na cama do hospital, eu nem na cama do hospital não tô, eu vim embora pra casa normal sem nada. O que eu vou fazer? E aquilo ficava só refletindo na minha cabeça. E aí quando eu ia pro espelho e olhava o meu olho que não voltava, eu comecei a ficar muito mal. Às vezes eu olhava no espelho e eu chorava do hospital. E aí eu fui numa farmácia um dia, meu pai me pegou no hospital pra comprar umas frutas pra ele. E aí eu passei numa farmácia e comprei um tampão. Quando eu era criança eu usava tampão no olho.
E aí eu tampei, eu falei, eu não quero ver. Enquanto meu olho não voltar, eu não quero ver. Porque as pessoas te olham, e aí na hora que vê, fala assim, nossa, tem alguma coisa errada no seu olho. Nossa, você é vesga? Eu falei, eu não quero perguntas, eu quero conseguir, assim, digerir toda a informação. E aí eu fui ficando tranquila, mas eu acho que tanta coisa foi acontecendo na minha vida que eu nunca tive esse tempo de ficar sugando uma energia muito ruim. E graças a Deus. Porque eu acredito que se ele não tivesse operado, ele ia estar trabalhando normalmente. E como eu estava em casa, eu fiquei em casa o dia inteiro, sozinha, até ele chegar pensando naquilo. E aí aquilo ia ficar minando na minha cabeça. Você tem uma doença, não tem cura, não vai ser remédio, você vai ficar em cima de uma cama. O que pode acontecer? E aí eu acho que por isso eu não vivi um luto tão profundo como eu sei que muitos pacientes vivem. Esse apoio, tanto do ponto de vista religioso quanto familiar, né, faz muita diferença. Os pacientes geralmente falam que quando tem esse apoio, ameniza um pouco o processo, né? E em relação ao seu marido, como que foi, assim, a reação dele diante disso tudo? Porque ele também estava vivendo um momento complicado, né? Eu acredito que quando ele vê isso, ele vai rir toda a família, porque assim, eu falo que o temperamento dele é colérico, então assim, ele é muito explosivo, Leonardo. E ele tava, deixa ele no hospital quietinho, e falei, você fica aqui, eu vou. E eu tenho as mensagens, eu sabia que eu ia vir aqui, então comecei a puxar as mensagens do dia, né, e eu falei com ele o que era. E ele dentro do hospital, assim, sem poder sair, ele queria fugir. Ele falou, vou levantar daqui, eu vou correr, eu pulo a janela, eu tenho as mensagens. Eu falei, meu Deus. Aí a minha mãe entrou em contato com a mãe dele, porque assim, você não tem condição de ficar ligando pra ninguém depois de um diagnóstico. Você tá calma, gente, deixa eu digerir, toma uma água. Já tava todo mundo, minha mãe, minha tia, todo mundo chorando. Aí eu falei, vocês resolvem. Ela ligou pra mãe dele e aí foram 2 primos dele ficar com ele no hospital. E a pergunta dele era... Nossa, mas não tem tratamento, não tem um médico, procura esse, o médico que operou ele tá assim, você não pode ir nele, chega aqui, vai lá nele, amanhã ele te consulta. E a pessoa quer te dar um mundo de soluções, só que a gente sabe que nem sempre a gente tem soluções palpáveis assim ao nosso alcance. Ele não conseguiu estar nas primeiras infusões da pulsoterapia, mas ele é uma pessoa que, assim, eu não posso tirar esse mérito dele. O Leonardo, ele nunca deixou de estar comigo em nada. Eu ia na farmácia buscar a medicação, que era a farmácia do SUS, o Glautirame. Ele ia. Várias vezes eu tinha a guia do Natalizumab, que foi o segundo. Ele ia no convênio e pedia autorização. O Ocrelizumab, ele sempre tá brigando porque o convênio não quer liberar. Ele tá sempre ali. Chega o dia da infusão, ele fala, eu posso ter o que for no meu trabalho, todo mundo sabe. O meu médico eu desmarco, o seu não, o seu eu tô com você. E aí ele senta lá no celular, no computador, conversa, fica ali, compra um lanche, você tá bem? Ele é hiper preocupado. Então, nesse ponto, ele sempre tá ali. Ele até preocupa mais com o que a doença pode me causar do que eu. Porque quando não sai a medicação, ele fica, o plano não tem noção do que é, como que o auditor não libera? Eu já sou calma, vai resolver. Ele é mais preocupado com o que pode trazer do que eu. Mas assim, eu tenho que agradecer muito a ele, porque é um apoio, assim, que não tem como. Esse apoio é muito importante, né? Na jornada, desde o diagnóstico e depois também, eu acho que é fundamental quando a gente tem pessoas que podem mesmo nos amparar nesse momento. Sem dúvida, faz toda a diferença, né, ter essa rede de apoio. E infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso episódio. Camila, gostaria de te agradecer muito pela sua participação, por ter compartilhado sua história, ter compartilhado toda a sua jornada desde o diagnóstico até hoje. Foi muito enriquecedora, extremamente importante para nós termos essa visão do paciente de como que é toda a trajetória. E gostaria de te pedir, por favor, que deixasse um recado, uma mensagem para todos que estão nos assistindo, principalmente os pacientes. Eu quero deixar um recado para você que recentemente recebeu o seu diagnóstico, para você poder passar pelo seu período de negação, de tentar entender o que está acontecendo com você, mas que você procure apoio médico, apoio da família, dos amigos. Se achar necessário, participe de grupos de apoio de pacientes, mas que você saiba que o seu diagnóstico não define quem você é. A esclerose múltipla não vai resumir a sua vida e você é muito maior do que ela. É importante a gente sempre lembrar o que eu falo e que tantas pessoas falam. Um diagnóstico não é sentença da nossa vida. Perfeito. Esse foi mais um episódio do Hoje em Dia Pode, um podcast para pessoas que convivem com a esclerose múltipla.
uma iniciativa do Núcleo de Neuroimunologia NMI. Continue nos acompanhando, não esqueçam de seguir a nossa página, deixar um like e deixar também nos comentários assuntos que vocês acham que sejam válidos da gente conversar nos próximos episódios. Continue nos acompanhando e em breve mais um podcast no ar para vocês.